E aí, pessoal, vamos entrando, esperar o pessoal entrar. Estão me ouvindo? Me dizem aí se estão ouvindo, se não estão ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Tá? Na boa? Porque a minha internet em casa, sabe como é que é, né? Então eu tenho que ficar tentando ver se garanto aí que a internet realmente funcione e que a gente consiga fazer esse periscópio de um tema tão importante. Reparem, é tão importante que até o Jornal Nacional disse que era muito importante, né? Então, na verdade, é realmente uma alteração e aí muito grave do posicionamento da nossa Corte Suprema. E a gente precisa, obviamente, discutir isso com vocês. É lógico que o CERS vai gravar, amanhã eu vou estar gravando um Jus News com a explicação mais detalhada em cada um dos nossos cursos. Eu vou parar e gravar especialmente para aqueles alunos, até alguns cursos eu já abordei o tema das gravações de 2016 e eu vou voltar um pouquinho para tratar disso, é óbvio, atualização sempre, nos nossos livros também, a Armador vai ter lá todos os vídeos de atualização dos livros, então a gente precisa, obviamente, ter consciência da discussão que foi tratada no Supremo Tribunal Federal nesse dia de hoje, né? Agora, é importante, gente, a gente precisa muito entender uma coisa que eu sempre explico para os meus alunos, normalmente na primeira aula. Gente, olha só, processo penal é uma matéria muito interessante. Se você parar com a mania de decorar a matéria, não adianta nada você decorar as coisas, sabe? É muito fácil você aprender determinados conceitos, sabe? É muito fácil que você chegue e diga assim, não, olha só, prisão decorrente de sentença, prisão cautelar. Mas você sabe por quê? Você sabe por que não é execução provisória da pena? Você sabe o que significa a execução provisória da pena? Principalmente, você consegue entender por que o Supremo Tribunal Federal proferiu essa decisão? Então, de nada adianta, gente, a gente chegar... Deixa eu desligar esse ventilador aqui que tá eu não gosto de ventilador, de ar-condicionado, nada desses troços. Então, veja. Então, o que acontece? É muito importante que você saiba justificar um dia. Vamos imaginar que você está num concurso, numa prova oral, e aí chegam para você e perguntam assim, tá cortado agora? Tá cortado o rosto? Tá cortado? Não, né? Tá direito. Então, veja, não adianta nada a gente entender como é um determinado troço, assim, não, isso é dessa forma, mas se você não souber explicar por que é dessa forma. Vamos imaginar que você esteja dentro de uma prova oral, e aí você está dentro de uma prova oral, tá? E nessa prova oral perguntam a você, mas por que é a execução provisória da pena? Né? Qual é a justificativa? A justificativa que você vai dar o Supremo decidiu isso? Veja, você precisa saber por que o Supremo decidiu isso, né? Já existia uma decisão parecida antes? Por que isso foi dito por mim lá no meu Instagram, nas redes sociais, que a decisão é um retrocesso? Ela é um retrocesso só porque as pessoas ficam presas? Não é nesse sentido não, gente. Não é no sentido, eu concordo ou não concordo com o que o Supremo decidiu. Gente, eles são os ministros do Supremo, olha só. Sinto muito, na hora da prova, eu vou dizer, olha só, infelizmente, o Supremo, agora, tá certo, tá errado, por que não está ou está, etc e tal. Então, eu sou muito, e os alunos, quem é meu aluno sabe disso, a favor de que você saiba o porquê das coisas. Então, não adianta decorar, tá? Não adianta decorar. Então, eu vou pedir um favor, eu quero muitos corações, certo? Mas eu não quero que vocês fiquem, num primeiro momento, perguntando coisas. Vamos deixar as perguntas para depois, para que eu possa explicar efetivamente o que aconteceu na decisão de hoje, e isso vai ser explicado dentro de um histórico que ocorre no processo penal. Muito bem. Uma das principais divergências do processo penal no Brasil, era exatamente, sempre foi,
a natureza jurídica da prisão decorrente de sentença penal condenatória. Essa sempre foi uma das grandes discussões do processo penal. Essa discussão, ela sempre existiu em razão de 2 artigos que o Código de Processo Penal, que é de 1941, a gente sabe disso, possuía até o ano de 2008. Todo mundo entendeu? Então, olha só, até o ano de 2008, o Código de Processo Penal possuía alguns artigos, 2008 e depois em 2011, foram as 2 grandes alterações. Não, o Código de Processo Penal é de 1941, o Código Penal é que é de 1940, tá? Então, vejam, então o Código de Processo Penal, que é de 1941, ele possuía alguns artigos, até poucos anos atrás, em especial até o ano de 2008, e estes artigos, eles, na verdade, davam ao juiz autoridade, ou seja, davam ao juiz ou determinavam que o juiz, no momento da sentença condenatória, ele deveria decretar a prisão do réu. Que artigos eram esses? Então, vamos prestar atenção, vamos ouvir, porque a ideia é exatamente explicar a você o que aconteceu e por que o Supremo pegou e deu essa decisão, ok? Então, vejam, o que houve foi o seguinte, o Código de Processo Penal possuía 3 artigos. Artigo número 1, primeiro artigo, né, que interessa. O artigo 393 do Código de Processo Penal, um artigo dentro de sentença condenatória, era um artigo que dizia o seguinte: são efeitos da sentença penal condenatória recorrível. 1. Ser o nome do réu lançado no rol dos culpados. 2. Ser decretada, que seja decretada, que o juiz, no momento da sentença condenatória, deveria decretar a ser o réu preso. Na verdade, o artigo dizia assim: são efeitos da sentença penal condenatória recorrível. Inciso 2. Ser o réu preso ou mantido na prisão, nas infrações inafiançáveis, bem como nas afiançáveis, enquanto não prestar fiança. Então, de novo, o Código de Processo Penal, ele inseria dentro do título referente à sentença, como sendo um efeito da sentença penal condenatória de primeiro grau, tudo bem? O fato de que o réu deveria ser preso ou mantido na prisão se a infração fosse inafiançável, ou se fosse afiançável enquanto ele não prestasse fiança. Bom, mas aí surgia uma discussão. Dentro do capítulo referente à apelação, o Código de Processo Penal possuía um artigo 594, ok? 594, que dizia o seguinte, 594, acho que era, 594, que dizia o seguinte, que o réu não poderá apelar, ok? Então, o réu não poderá apelar, e aí, se não quando primário e de bons antecedentes, nas infrações inafiançáveis, bem como nas afiançáveis enquanto não prestar fiança, enquanto ele não for preso, enquanto ele não se recolher à prisão. Então, o artigo 594 dizia isso. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, enquanto não prestar fiança ou salvo se primário e de bons antecedentes. Já tem tanto tempo que foi revogado, né, que a gente até esquece. Então, vejam, esse artigo, ele na verdade trazia um grande problema, mas ele era até o ano de 2008, presta atenção nisso, utilizado e muito por juízes de primeiro grau na hora da prolação da sentença. Então, os juízes de primeiro grau, na hora da sentença, eles ficavam avaliando o seguinte, veja só, eu estou condenando este réu. Eu devo decretar a prisão deste réu ou não? E aí a discussão era a seguinte, peraí, eu tenho que verificar primeiro se ele é primário e de bons antecedentes. Se ele for primário e de bons antecedentes, tudo bem, eu dou o direito a ele de permanecer em liberdade.
Porque o artigo 594 diz que ele não pode apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança, salvo se primário de bons antecedentes. Então, se ele for de primário de bons antecedentes, ele fica solto. Beleza. Mas, vejam, se ele não for primário ou se ele tiver maus antecedentes, aí eu vou verificar se o crime é afiançável ou inafiançável. Se o crime for afiançável e ele prestar fiança, tudo bem. Mas se ele não prestar fiança, ele vai ter que ser recolhido ao cárcere. Ou seja, o juiz decretava a prisão do réu. Muito bem. Ocorre, gente, presta atenção nisso, tá? Que a Constituição de 88 havia, obviamente, consagrado e consagra o princípio da presunção de inocência. Então, a Constituição de 88 diz: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, enquanto não houver uma decisão condenatória definitiva, o réu é presumidamente inocente. E se ele é presumidamente inocente, ele não pode ser preso antes do trânsito em julgado da condenação para executar provisoriamente a pena. Vejam, ninguém pode cumprir pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, certo? Artigo 5º da Constituição, certo? Tem o dispositivo da presunção de inocência. Então, veja só, gente, o que interessa nesse momento? Interessa o seguinte: quando surge a Constituição de 88, se estabelece uma problemática com aqueles dois artigos. Artigo 393, inciso 2. Calma, gente, eu depois vou falar sobre isso, se a decisão é constitucional, inconstitucional e tudo mais. Nesse primeiro momento, a gente tem que discutir de novo o porquê. Eu quero que você entenda por que a decisão ressurgiu, tá? Então, o que houve? O Supremo Tribunal Federal... A Constituição disse: o réu é presumidamente inocente. No momento em que surge o princípio da presunção de inocência, surge um questionamento sobre o artigo 594 do Código de Processo Penal e o artigo 393, inciso 2º, e também o inciso 1º. Lógico que o nome do réu não pode ser incluído no rol dos culpados antes do trânsito em julgado da decisão. Então, os dois artigos passaram a ser entendidos pela jurisprudência de forma dominante, certo? Que seriam dispositivos não recepcionados pela Constituição de 88. Só que restava, dentro desta discussão, uma outra problemática, que é relacionada à teoria geral do processo. E é aqui que mora a nossa maior discussão. Olha só, teoria geral do processo. Por que a teoria geral do processo? Por conta do seguinte, vejam, vamos tomar como exemplo o processo civil, para você entender. Vejam, nós sabemos que o Código de Processo Civil agora sofreu a reforma do novo Código de Processo Civil, não é isso? Mas mesmo antes do novo Código de Processo Civil, vejam, já tinha ocorrido uma reforma em relação à execução provisória da sentença no processo civil. E por quê? Porque, tradicionalmente, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que você tem um processo de responsabilidade civil. Imagine que o autor tenha oferecido uma petição inicial num juízo cível, certo? Num juízo cível, buscando a condenação do réu, o julgamento da procedência do pedido, para condenar o réu a um valor de R$80 mil por danos materiais e morais. Imaginem essa hipótese, tudo bem? E aí, imaginem que o juiz, julgando esta causa, julgue procedente o pedido e condene o réu a pagar ao autor, sei lá, 70 mil, 60 mil, 40 mil, enfim. Nesse caso, eu tenho uma sentença de primeiro grau, todo mundo concorda? E essa sentença de primeiro grau é uma sentença da qual cabe recurso de apelação. O recurso de apelação é, em regra, um recurso que, para a teoria geral do processo, reparem o que eu estou dizendo, eu estou indo na teoria geral do processo. Como eu disse antes, o Código de Processo Civil já havia sofrido uma reforma, hoje nós temos um novo CPC, mas dentro do raciocínio da teoria geral do processo, a apelação é um recurso com duplo efeito. Ele tem efeito devolutivo, então ele devolve aquela matéria impugnada ao tribunal, não é isso?
e tem também efeito suspensivo. Então, de acordo com a teoria geral do processo, enquanto tramitasse o recurso de apelação, não seria possível a execução provisória daquela sentença. Isso foi o que o CPC alterou lá atrás. Não agora com o novo CPC apenas, já havia sido alterado antes, ok? Por quê? Porque no processo civil é possível a execução provisória da sentença desde o juízo de primeiro grau. Mas, tradicionalmente, para a teoria geral do processo, a apelação é um recurso com duplo efeito. Então, ele tem efeito suspensivo. E, enquanto uma apelação estivesse tramitando, vejam, os efeitos daquela sentença estariam suspensos. E aí não seria possível a execução provisória, dentro da visão da teoria geral do processo. Reparem, eu peguei o exemplo do processo civil porque muita gente visualiza isso muito melhor no processo civil do que no processo penal. Então, presta atenção nisso. Mesmo antes da reforma de 2008, apesar do que dizia o artigo 393, inciso 2º, e o artigo 594 do Código de Processo Penal, imperava o entendimento que, por força do princípio do princípio constitucional da presunção de inocência, vejam, ninguém pode cumprir pena antes do trânsito em julgado da decisão. Então, o juiz, no primeiro grau, veja, ele não podia mais, em razão da presunção de inocência, sair decretando prisão do acusado, não poderia fazer isso. Ele teria, neste caso, que avaliar, já que o réu é presumidamente inocente até a sentença se tornar definitiva, se a prisão era ou não necessária. E aí se passou a dar a seguinte interpretação para aquele artigo 594, junto com o artigo 393, inciso 2º. Olha, juiz, quando você condena o réu no primeiro grau, você não pode sair decretando a prisão do réu de forma automática. Você tem, sim, ao proferir a sentença, a obrigação de avaliar se os pressupostos que autorizam a prisão preventiva estão presentes. E se eles estiverem presentes, você decreta a prisão ou mantém preso quem já estava. Mas se eles estiverem ausentes, você permite que o indivíduo apele em liberdade, certo? E, veja, revoga a prisão daquele que está preso e os motivos tenham desaparecido. Então, se passou a entender o seguinte, que não cabia ao juiz sair decretando prisão na hora da sentença, salvo se houvesse necessidade de uma prisão cautelar. Então, tem risco do cara fugir? Tem risco desse indivíduo voltar a praticar crimes? Então, tem garantia da ordem pública? Tem segurança, necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal? Então, beleza, a prisão vai ser decretada com esses argumentos e não porque ele foi condenado. Até porque, se ele tem direito a apelar, a apelação por ele interposta tem efeito suspensivo. E se a apelação por ele interposta tem efeito suspensivo, a pena que foi decretada na sentença de primeiro grau está suspensa em razão do efeito suspensivo da apelação. Entendeu? Então, presta atenção. O raciocínio era esse. Peraí, eu tenho dois grandes argumentos para que o juiz no primeiro grau não decrete a prisão do acusado. Primeiro grande argumento, veja, ele é presumidamente inocente. E se ele é presumidamente inocente, ele só pode cumprir pena após o trânsito em julgado da decisão. Além disso, tá? O que acontece? O que a gente tem é que oh, Deus do céu, falou o negócio do copo aí, fica prestando atenção no negócio do copo. Então, veja, então, além disso, o efeito suspensivo da apelação impediria que eu impusesse uma pena ao indivíduo antes do julgamento dessa apelação, porque a apelação tem efeito suspensivo e a pena fixada na sentença está suspensa. Isso não impediria que ele fosse preso.
Mas a prisão dele teria que ser uma prisão cautelar. Aí o que aconteceu? Presta atenção. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, mesmo com esse entendimento, os desembargadores, ao julgar os recursos de apelação, tinham por hábito fazer o seguinte, foi julgado o recurso de apelação. Agora que a apelação foi julgada, ainda existe realmente a chance de recurso extraordinário e de recurso especial. Mas esses recursos são exceção. Vejam, só são possíveis, não é, por matérias de direito. E ainda que esses recursos venham a ser interpostos, nós não sabemos se eles serão admitidos. E ainda que eles venham a ser admitidos e encaminhados aos tribunais superiores, e nos tribunais superiores eles realmente tramitem regularmente, vejam, esses recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo. E aí os desembargadores, quando julgando a apelação, isso era muito normal no país todo, em todos os tribunais, até o ano de 2008, preste atenção. Os desembargadores, ao julgarem a apelação, raciocinando desta forma, tudo bem, o raciocínio era esse. O indivíduo não foi preso no primeiro grau. Ele não foi preso do primeiro grau porque ele é presumidamente inocente. E também porque a apelação tem efeito suspensivo. Então, ainda que ele viesse a interpor a apelação tem efeito suspensivo, a pena não pode ser antecipada. Mas no momento em que a apelação já foi julgada, eventuais recursos daqui para frente são recursos excepcionais, extraordinários, e recursos cujo efeito suspensivo não está presente. E aí, no momento que não existe efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário, eu posso executar provisoriamente a pena que foi imposta na sentença de primeiro grau. E aí os desembargadores julgavam a apelação e expediam mandados de prisão para a execução provisória da pena. Entenderam? Muitos corações, eu quero muitos corações. Então vejam, o que a gente tem aqui? A gente tem um quadro, não é? Antigo, presta atenção, antigamente era assim. O entendimento era entre a Constituição de 88 e o ano de 2008, o raciocínio passou a ser esse. Veja bem, o juiz na sentença de primeiro grau não deve decretar a prisão do réu, porque ele é presumidamente inocente. E ainda tem chance de apelação, e a apelação tem efeito suspensivo. Mas aí, quando julgava no segundo grau, veja, já julguei todos os recursos que discutiam matéria fática. Agora só cabe recurso especial e extraordinário. Ainda que o réu interponha esses recursos, ainda que a acusação interponha esses recursos não têm efeito suspensivo e não impedem a execução da pena. Executa a pena, expede mandado de prisão. Era isso que faziam. Tudo bem? Bom, ocorre que no ano de 2008 surgiram as leis que reformaram o Código de Processo Penal. Com a reforma do Código de Processo Penal, o que se buscou foi adequar a redação do Código de Processo Penal à Constituição de 88 e ao princípio da presunção de inocência. O indivíduo não é presumidamente inocente até o acórdão de segundo grau. Ele é presumidamente inocente até o trânsito em julgado da decisão. Então, ele é presumidamente inocente até que todos os recursos sejam julgados, ok? Beleza. Então, buscando alterar o Código de Processo Penal e adequá-lo à Constituição de 88, o que aconteceu? Foram revogados parte dos artigos do Código. E aí o Código desapareceu, extinguiram a ideia de uma prisão decorrente da sentença.
E aí se passou a entender, em razão do que passou a dispor o artigo 387 do Código, na época parágrafo único, hoje o parágrafo 1º, o seguinte, que realmente o juiz na hora da sentença deve, veja, analisar se estão presentes os pressupostos da prisão preventiva e tudo mais. Que aquilo não era uma prisão da sentença, era na verdade uma prisão preventiva decretada no momento da sentença. Então, houve a reforma do Código de Processo Penal. Quando houve a reforma do Código, um caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal pela Defensoria Pública de Minas Gerais, no habeas corpus 84078 de Minas. Foi a Defensoria Pública, na época, que impetrou esse habeas corpus. E o que aconteceu foi que esse habeas corpus chegou no Supremo Tribunal Federal e os ministros no STF, preste atenção, gente, isso é muito importante da gente conhecer, ficar sabendo dessa situação. Os ministros do STF, na época, no ano de 2009, precisamente em fevereiro de 2009, no julgamento deste habeas corpus 84078, originário de Minas Gerais, entenderam que qualquer tipo de prisão anterior ao trânsito em julgado da decisão que não fosse necessária, ou seja, uma prisão decretada somente porque um recurso não tem efeito suspensivo, era uma prisão inconstitucional. Então, reparem, existe um precedente do Supremo Tribunal Federal, do ano de 2009, decorrente da reforma do Código de Processo Penal e do princípio da presunção de inocência, no qual o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: para prender um indivíduo sem que a prisão seja necessária, só depois do trânsito em julgado da decisão. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal de 2009, ela foi tão importante, e o Supremo entendeu que a inconstitucionalidade dessa prisão era de tamanho porte, que o Supremo fez uma coisa que ele nunca havia feito em toda a história do Supremo Tribunal Federal. Ele expediu um habeas corpus coletivo para mandar soltar todas as pessoas que tivessem sido presas pelos julgamentos das apelações com o argumento da ausência de efeito suspensivo. O STF mandou soltar todo mundo que estivesse preso só porque a decisão de segundo grau já havia sido proferida. Para que uma pessoa permanecesse presa, era necessário que a prisão fosse necessária, que estivessem presentes os pressupostos da prisão preventiva e que, de outra forma, aquela prisão seria uma prisão inconstitucional, violadora do princípio da presunção de inocência. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi um marco de uma relevância imensa para o processo penal. E ela colocou fim a toda discussão até então existente sobre uma possível execução provisória de sentença. Que isso? Não existe mais execução provisória de sentença. O indivíduo é presumidamente inocente. E se ele é presumidamente inocente, para que ele seja preso antes do trânsito em julgado, a prisão tem que ser necessária, tem que ser fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva lá do artigo 312. A prisão não é necessária, não está lá fundamentada no artigo 312, então o indivíduo tem que ficar solto até que a sentença transite em julgado. Então, reparem que aquela decisão do Supremo, ela era completamente compatível com o princípio da presunção de inocência. Aquela decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma demonstração de força do Supremo, uma demonstração do tipo assim, foi basicamente isso, olha só. Juízes e desembargadores, atualizem-se. Juízes e desembargadores, vocês não podem continuar com o Código de 1941. O Código está subordinado à Constituição de 88 e ao princípio da presunção de inocência. Juízes e desembargadores, o que interessa não é se o recurso tem ou não efeito suspensivo, e sim o fato do indivíduo ser presumidamente inocente. Se ele é presumidamente inocente, ele não pode cumprir pena antes do trânsito em julgado, nem mesmo a título provisório.
Agora, reparem, o fato dessa prisão não configurar uma pena, caso ele seja preso... se ele for preso antes do trânsito em julgado, a prisão tem que ter natureza de prisão cautelar. Então, tem que estar presente o fumus comissi delicti, o periculum libertatis, a demonstração da necessidade dessa prisão. Agora, tudo bem, ele não pode ser prejudicado por uma garantia que ele possui. Então, mesmo sendo uma prisão cautelar, mesmo antes do trânsito em julgado, eventuais benefícios da lei de execuções penais lhe são garantidos. Agora, o importante, gente, de novo eu vou ressaltar, olha só. No ano de 2009, com base na alteração do Código de Processo Penal e de acordo com a Constituição e o princípio da presunção de inocência, o Supremo deu uma das decisões mais importantes do processo penal brasileiro, desde 1941. A decisão foi mandar soltar todas as pessoas que tivessem sido presas antes do trânsito em julgado sem que houvesse justificativa para essa prisão. Não é argumento para a prisão de um indivíduo o fato de um recurso não ter efeito suspensivo, se ele é presumidamente inocente. Beleza. Aí quando vem hoje, o HC 126.292 diz o contrário do que o Supremo havia dito antes. Então, 7-4, não dá para entender, É um retrocesso? Para o ordenamento jurídico é um retrocesso. O Supremo volta a permitir execução provisória da pena. Vejam, o indivíduo, então, agora, mesmo antes do trânsito em julgado, ele pode cumprir pena. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você está aí desse lado, achando ótimo, porque acelera, porque o argumento do Supremo foi, vamos acelerar para evitar, né? Eu vi lá o Fux falando no Jornal Nacional, vamos evitar aí, olha só, que sejam interpostos recursos desnecessários e tal, né? E não sei o que e tudo mais. Beleza. Minha pergunta é a seguinte, e se for necessário o recurso? E se esse indivíduo foi inocente realmente e depois vier a ser absolvido pelo Supremo Tribunal Federal? A explicação que você vai dar qual é? Né? Porque ele ficou preso por quê? Sabe? A outra coisa é a seguinte, só porque um recurso não tem efeito suspensivo, agora eu vou fazer uma crítica bem direta, assim, porque eu acho que aqui a gente pode fazer, não tem, veja, uma opinião minha como professora de processo penal, como alguém que escreve sobre processo penal, não é? Que é o seguinte, será que isso não é um mecanismo, de repente, para facilitar e evitar que esses recursos fiquem chegando no Supremo, né? Porque é tão mais fácil, afinal de contas, eles têm tantos recursos, seria interessante se não tivesse tanto recurso assim, como sempre, cada vez mais, né? Cada vez mais, criando obstáculos a que os recursos sejam apreciados pelo Supremo, apesar do tema em discussão ser liberdade de pessoas que talvez sejam inocentes. Bom, é uma crítica, eu não tinha como não... Eu fiquei revoltada com a decisão, acho que muita gente ficou revoltada com a decisão. Veja, você pode criticar ou não, tem gente a favor, tem gente contra o meu posicionamento. A questão não é, veja bem... se eu concordo, veja, para fins de concurso, né, a gente tem que concordar com o Supremo. Olha só, a partir de agora o que você vai dizer é que existe execução provisória da pena. A partir de agora é isso que você vai dizer. Olha, existe execução provisória da pena no processo penal brasileiro. E o princípio da presunção de inocência não interessa não. O que interessa é que o recurso extraordinário e o recurso especial são recursos de exceção. E ainda que eles venham a ser interpostos, né? Ainda que eles venham a ser interpostos, não tem efeito. Obrigada, amigo. Beijo enorme. Muito triste o que aconteceu hoje, Giovanni, muito triste. Uma tristeza para o processo penal brasileiro, um retrocesso em termos do princípio da presunção de inocência. A decisão viola o princípio da presunção de inocência. Só, gente, que quem diz se viola ou não é o Supremo. Então, eles disseram lá uma coisa, né? Então, na verdade, é basicamente isso. Não querer trabalhar, eu acho que não é não querer trabalhar, é querer esvaziar os cofres. A gente concorda que tem recurso demais, a gente concorda que tem advogados que interpõem recursos desnecessários, não é isso? Tá certo, mas existem recursos necessários. E até que o Supremo tenha condição de julgar a repercussão geral do eventual recurso que tenha sido interposto, vai voltar ao tempo antigo. Deixa eu te explicar o que acontecia antigamente. Antigamente, o que acontecia era o seguinte,
Quando um recurso de apelação era julgado e o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal expedia o mandado de prisão para cumprimento da execução provisória da pena, os advogados entravam com habeas corpus ou mandados de segurança pedindo para atribuir efeito suspensivo para o recurso extraordinário e para o recurso especial antes interpostos. O STF pensava que podia, que não podia, o STJ pensava que podia, ficava uma confusão danada, e aí, em vez de ter apenas o recurso, além do recurso, você ainda ia ter outras medidas, né, às vezes cautelares inominadas, às vezes habeas corpus, pedindo para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Estão achando que vai esvaziar os cofres do Supremo? O que vai acontecer é que, além de ter um recurso no STJ e um recurso no STF, vão ter 2 em cada lugar, né? Porque, além do recurso, vai ter uma cautelar inominada, pedindo para atribuir efeito suspensivo, ou um habeas corpus para fazer isso. É um país em que as pessoas não pensam lá na frente, elas pensam no agora. Infelizmente, é o que você está falando aí, não é? E é uma tristeza. Mas o que eu quero qual era a minha intenção com esse periscope, tá? Na verdade, veja, não é que o HC possa impedir. Antigamente, antes daquela decisão de 2009, onde o Supremo disse, olha, não quero mais saber desse tipo de coisa aqui, de execução provisória de pena, antes dessa decisão, os advogados faziam o seguinte: quando o Tribunal de Justiça julgava a apelação e expedia o mandado de prisão para execução provisória, com o argumento de que recurso especial e extraordinário não possuía efeito suspensivo, os advogados, então, entravam com uma cautelar inominada no STJ e no STF, ou um habeas corpus, pedindo para que, se fosse atribuído, até mandado de segurança chegou a ser utilizado, mas geralmente era uma cautelar inominada, pedindo para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, ao recurso especial, para evitar que a pessoa fosse presa quando, uma vez o recurso extraordinário especial tendo sido admitido no juízo à quo, se demonstrava um fumus, não é isso? Uma tendência de risco de reforma da decisão. Então, existe a chance da reforma da decisão no momento em que o recurso especial extraordinário foi admitido. Então, se foi admitido, eu entro com uma cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo. Mas o que interessava ao gravar esse periscope é o fato de que a gente tem que entender o motivo, qual foi o argumento processual do Supremo, com certeza, e principalmente na visão do Fux, que a gente sabe sempre foi processualista civil, né? Então, a visão do Fux provavelmente foi, e que influenciou os demais, certo? A ideia de que o recurso especial e o recurso extraordinário não têm efeito suspensivo. E se não tem efeito suspensivo, não há como impedir a execução provisória da pena. É o argumento sempre utilizado para tentar garantir uma prisão antes do trânsito em julgado da decisão. É um argumento de teoria geral do processo e que não está relacionado ao processo penal. Eu sempre costumei dizer em sala de aula, quando eu explicava a execução provisória da pena, para explicar por que a posição majoritária era de prisão cautelar, eu dizia o seguinte: o que você acha que vale mais? O efeitinho suspensivo de um recursinho ou o princípio constitucional da presunção de inocência? Pois é, acho que o Supremo achou que é o recursinho, o efeitinho do recursinho, né? Fazer o quê? Agora, quero dizer a você que eu vou gravar um Jus News e nas aulas do CERS nós vamos explicar isso graficamente, fazendo gráficos para você entender visualmente, vai ficar mais fácil, certo? Então, estou esperando você lá, certo? E no Jus News também. Vou dar um jeito para o OAB disso ficar mais mostrado também e tal. O importante é você lembrar disso. Efeito suspensivo, ausência de efeito suspensivo do recurso especial e do recurso extraordinário. Esse é o grande motivo e a grande sacada dessa decisão, tá? Agora, que sempre foi a discussão da execução provisória, o Afrânio já dizia isso no livro dele há muito tempo, tá? Preciso que vocês se lembrem, o pessoal do OAB perguntou se isso cai na OAB. Veja bem, gente, não houve uma alteração legislativa. O edital da OAB, ele veda que seja cobrada lei posterior à publicação do edital, tá?
o entendimento da jurisprudência sempre foi de que qualquer concurso pode cobrar atualização jurídica, salvo se o edital disser que não. Eu não acho que haja vedação à utilização de jurisprudência na prova da OAB. Não pode usar, veja bem, não pode usar lei que tenha surgido depois ou entrado em vigor e depois do edital. Mas a jurisprudência eu acho que pode sim. É importante, gente, que vocês acompanhem isso. E, novamente, eu vou dizer, vou gravar um Jus News, vai ser um Jus News diferenciado, com mais explicações, mostrando graficamente a situação. Quero que vocês acompanhem através do canal do CERS TV e do YouTube. Eu acho que isso vai para o CERS TV. E as aulas do CERS, logicamente, ali nós vamos perder um bom tempo. É importante, faz diferença, certo? No nosso curso, vamos falar sobre isso, com certeza, nosso curso de prática, não é? Também de prática penal, no curso de segunda fase da OAB, nossa segunda fase da OAB vai tratar disso com uma precisão, assim, uma preocupação enorme, porque isso vai fazer diferença e, novamente, ninguém pode dizer que isso não vai cair na prova, tá? Então, é o tema, veja, para 2 anos de concurso. A decisão não é uma decisão qualquer, é uma decisão extremamente importante, infelizmente, contraposta a uma tão importante quanto ela, dada em 2009, tá? É uma pena que o processo, de novo, o STF acha que o efeitinho suspensivo do recursinho é mais importante que a garantia constitucional da presunção de inocência. Beijo para todo mundo. Amanhã gravo esse Jus News, tá? Beijo.